E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa aula de trigonometria, ainda estudando a função seno e cosseno. Eu quero bem reforçar isso para vocês brocarem. Enfim, viemos do GeoGebra, conhecemos o gráfico, o esboço gráfico da função seno e da função cosseno, beleza? E algumas implementações que causam mudanças nesses gráficos. Conhecemos o que é período dessas funções, tá? Porque as duas são funções periódicas, ou seja, existe repetições no seu gráfico. É como se eu estivesse tirando várias fotos e colando, tá? Fazendo uma repetição, beleza? Se liga. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns gráficos para a gente fazer manuscrito, beleza? Sem a tecnologia, como fizemos lá em funções reais. Tá com dúvida de gráficos de funções, dá uma estudada também em funções reais, para conhecer gráfico de função do primeiro, do segundo grau, modular, logarítmica. Agora vamos conhecer as das funções trigonométricas, beleza? Se liga. Então, olha só. Nesse primeiro exemplo, eu tenho duas vezes seno de x. Bom, assim como fazemos, na verdade, lá em funções reais, com função do primeiro grau, do segundo grau, logarítmica, eu posso pegar o gráfico fundamental, o gráfico básico, e raciocinar a partir da nova expressão. Como assim? Eu sei o gráfico da função seno. Se eu considerar, eu não vou fazer o gráfico da função seno todo, porque é um gráfico muito grande, periódico, com repetições. Basicamente, para fazer o gráfico da função seno, eu vou considerar aqueles valores básicos que representam as mudanças nos quadrantes, no ciclo trigonométrico, que aqui são as marcações dos arcos. Eu vou até 2π, já satisfaz para mim. Vou pegar uns negativos, menos π. Não tem regra, eu só quero um recorte, tá? Um esboço. Aqui tá bom. Então, eu sei que o gráfico da função seno é o quê? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, beleza. Então, o comportamento gráfico, ele acontece assim, mais ou menos, tá? A gente viu lá no GeoGebra. Estou fazendo pontilhado, então eu vou ter esse comportamento gráfico. Seno de menos π sobre 2 é menos 1, aí eu vou ter aqui, parará, seno de π sobre 2, ou de 3π sobre 2 é igual ao seno de π sobre 2, então a imagem é igual, parará, parará. Aí se eu continuo, eu vou ter, ó, inclusive, qual é o período dessa função. A cada 2π, ela começa a repetir todo o comportamento de novo. Eu venho, subo, desço, cheguei em 2π, é o mesmo que acontece em 0. Eu vou repetir todo esse comportamento de novo. Por isso que eu digo que o período da função seno, por si só, é 2π. A cada volta, a repetição é a mesma. Cresce, decresce, cresce. Tá? Crescente, decrescente e crescente. Aí vai crescente, decrescente, crescente. Enfim, beleza? A cada 2π o seu comportamento se repete. Bom, por isso que o período é 2π. Mas vamos lá. Eu não quero o gráfico da função seno. Aqui é só da função seno. Eu quero o gráfico do dobro da função seno. Bom, galera, a gente sabe, é meio básico, pensar o seguinte. Se aqui as imagens ficam de menos 1 a 1, quando eu multiplico por 2, a imagem do π sobre 2, ao invés de ser 1, ela vai ser 2. A imagem do zero continua 0, porque era 0. A imagem do π continua 0. Então, eu vou ter um gráfico assim, ó, mais esticado. Vixe, que desenho feio. Pronto, eu vou ter um gráfico assim, mais esticado. Enfim, tá? Porque o que acontecia de menos 1 a 1, agora vai acontecer de menos 2 a 2. Eu dobro todas as imagens, tá? Então, no mínimo era menos 1, agora no mínimo é menos 2. Eu vou ter esse comportamento para o gráfico de duas vezes o seno de x. Beleza? Pronto. Simples assim. Aí eu estico aqui bonitinho, venho para cá para cima, parará, feito. Pronto, é melhor assim. Pronto.
Esse é o gráfico da função f de x, representada pela lei f de x, igual a 2 seno de x. O domínio ainda é o mesmo, os números reais, o conjunto dos números reais. O conjunto imagem mudou, tá? Se eu multiplicar a função seno, a gente viu isso no GeoGebra, eu só estou recapitulando. Eu agora vou ter conjunto imagem fechado de menos 2 até 2. E o período ainda é o mesmo, porque ó, cresceu, decresceu, cresceu. Continua crescendo, decresce, cresce, tá? Eu tenho uma repetição, tá? Imagens positivas, crescentes e positivas, decrescentes e positivas, decrescentes e negativas, crescentes e negativas. Aí de novo, crescente positiva, decrescente positiva, e aí vai. Uma repetição, as imagens elas não se... Aqui são todas imagens diferentes. Quando eu chegar aqui, eu vou repetir essas mesmas imagens, tá? A repetição começa a partir de 2π. Então, o período ainda é 2π. Beleza? Se liga. Para o segundo exemplo, a função agora é a menos cosseno de x. Bom, de novo, eu sei esboçar o gráfico da cosseno. Ok? Vou de novo para, né? Tem praticidade, considerar esses valores aqui. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E pegar os negativos, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2. Eu estou com preguiça de colocar menos 2π, você pode colocar, tá bom? Enfim, é cansativo ficar escrevendo isso toda hora. Se liga. Ó, cosseno agora. Se eu tivesse só o cosseno, aqui eu quero do menos cosseno, do oposto do cosseno. Se eu tivesse só o cosseno, eu ia pensar o seguinte: imagem do zero no cosseno é 1. Então eu tenho esse ponto. Imagem do π sobre 2 no cosseno é 0. Imagem do π é menos 1. E aí vai. Aqui a imagem volta a ser 1. E aí fecha o meu ciclo. Começa a repetir de novo. Então eu vou ter esse comportamento. Mal feito, mal feito, mal feito. Deixa eu descer mais aqui, que ela tem uma sinuosidade maior. Pronto. Aí eu vou ter aqui, ó, imagem do... Vixe, imagem do menos π sobre 2 também. Na verdade eu tenho que considerar ela mais gordinha. Pronto. Imagem do menos π aqui. Imagem do menos 3π sobre 2 aqui. Beleza. Então ela tem esse comportamento. Aqui é o comportamento da função cosseno, essa pontilhada. Mas eu não quero a função cosseno. Eu quero menos a função cosseno. Aí o que é que eu vou fazer? Simples, é como se eu estivesse multiplicando 2. Só que multiplicando 2 eu dobrei tudo. Multiplicar por menos 1 eu vou considerar o oposto. Porque considerar um menos aqui é multiplicar por menos 1. Então, o que era 1 passa a ser menos 1. O que era 0 continua em 0. O que é menos 1 passa a ser 1. Então, simplesmente o comportamento vai ser esse. Pronto. Simples assim. Aqui vem para cá. Aqui vem para cá, para cima. E aqui vem para cá. Esse é o gráfico da minha função menos, representada pela lei, menos cosseno de x, g de x igual a menos cosseno de x. Qual é o domínio dessa função g? Ainda são os números reais, não vai mudar, tá? Qual é o conjunto imagem dessa função g? Ainda é o conjunto entre menos 1 e 1, tá? As imagens elas ficam oscilando entre menos 1 e 1. E qual é o período dessa função? Ainda é 2π. Não houve mudança no período, beleza? Vamos fazer os dois próximos. Se liga. Então vamos lá, povo querido. Exemplo 3. No exemplo 3, ainda bem fácil. O que é que eu tenho? Seno de x. Só que eu estou somando 2. Novamente. O que é que eu sei fazer? Eu sei, vou até desenhar mais para baixo, que eu vou ter que, já estou pensando no gráfico final. Considero menos π, ou π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π. Bote um período visível, já é satisfatório para você. Bota algumas coisas negativas também para ficar simétrico, meio bonitinho, parará. Beleza.
Então, o gráfico da função seno ele tem esse comportamento. Tchá, 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 tchá. Já sendo mais rapidinho, né? Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. A gente sabe que aqui é um 1, a gente sabe que aqui é o menos 1. Imagem entre menos 1 e 1 da função seno básica. Mas eu não quero a função seno. Eu quero a função seno acrescida de 2. Ou seja, eu estou pegando as imagens que eu tinha na função seno e somando 2 unidades em todas as imagens. Se liga, é só eu transladar esse gráfico, tá, na vertical 2 unidades. O que acontecia gerava 1 como imagem, agora vai acontecer em 3. O que acontecia em menos 1 vai acontecer em 1. Então eu vou inclusive subir aqui. Aqui eu vou botar o meu 2, aqui eu vou botar o meu 3. Porque o que acontecia em menos 1 passa a acontecer em 1. O que acontecia em 0 passa a acontecer em 2. O que acontecia em 1 passa a acontecer em 3. Então vai acontecer o seguinte, ó. Aqui a imagem era 1, essa imagem agora passa a acontecer em 3. Aqui a imagem era 0, essa imagem passa a acontecer em 2. E aí vai. Aqui a imagem era menos 1, essa imagem passa a acontecer em 1. E aí vai. Aqui passa a acontecer em 0. É só você subir as unidades bonitinhas. Aqui acontecia em menos 1, passa a acontecer em 1. Aqui acontecia em 0, passa a acontecer em 2. Aqui acontecia, ficou feio porque eu falei para o nome, mas enfim, paciência, depois eu melhoro. Aqui a imagem era 1, que é da função básica original, somando 2 unidades vai para 3. Bom, o meu gráfico final é esse aqui. Bem bonitinho. Não tão bonitinho, mas enfim. Ah, tá bonitinho sim. Olha só. Então, assim, eixo Y, bonitinho para não esquecer a origem, eixo X. Ok. Se liga, qual é o domínio dessa função H? Ainda são os números reais, que eu posso continuar essa repetição infinitamente para lá ou para cá. Enfim, qual é o conjunto imagem dessa função H? A imagem teve uma mudança? Teve. Se eu acrescentei, vai mudar as imagens. Antes a imagem era de menos 1 a 1. As imagens agora acontecem o quê? De 1 até 3. Nesse intervalo, só tem gráfico nesse intervalo. Beleza? E qual é o período? Mudou? Não. Vai subir, descer, subir, e aí vai continuar de novo. Subir, descer, subir, repetindo de 2π em 2π. Beleza? Enfim. Vamos fazer essa daqui. Vamos tentar fazer isso daqui nesse pedacinho de quadro que sobrou. Olha só. Então, eu sei o gráfico da função cosseno. Vou pegar aqui o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π. Já está ficando mal feito, bem no espaço. Na verdade, os espaços aqui são iguais, né? Porque o tamanho é igual ao tamanho de um quadrante. A gente já discutiu isso. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Eu nunca coloco, não vou colocar mais não. Olha só. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno fica de menos 1 a 1. Enfim, a função básica cosseno, tá? Eu estou fazendo o gráfico da função básica. Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Tchá, 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 tchá. Pronto, vai ter essa situação aqui. Tchá, 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 pá. Eita, que feio, viu? Mas enfim. A gente não está no GeoGebra, é o nosso GeoGebra aqui manual. Bom, inclusive esse tamanho deveria ser igual a esse, não está tanto mais. Pronto, veio para cá. Eu vim para cá, porque a imagem do menos π é menos 1. Isso aqui, na dúvida, você tem o recurso, use o recurso, faça manual e veja no recurso se bateu tudo bonitinho, interprete o seu gráfico usando o recurso tecnológico, beleza? Se liga. Bom, aqui é o gráfico da função cosseno, só cosseno. Mas eu não quero a função cosseno, eu quero a função cosseno e quero descer 3 unidades em relação a ela, tá? O que acontecia em 1, descendo 3 unidades? 1, 2, 3.
vai acontecer agora em menos 2. O que acontecia em 0 vai acontecer em menos 3. O que acontecia em menos 1 vai acontecer em menos 4. Desci pouco, mas enfim, para que vocês vejam bonitinho aí. Tá? Então vamos fazer que nem fizemos no seno. Isso aqui tinha imagem 1, agora vai ter imagem em menos 2, porque eu estou descendo 3 unidades. Isso aqui tinha imagem 0, agora a imagem vai acontecer em menos 3. Isso aqui tinha imagem em menos 1, vai acontecer agora em menos 4. E aí vai. Aqui em 0, acontece em... Pronto, é melhor você descer assim que você enxerga melhor. Acontece em menos 3, aqui em 1 acontece em menos 2. Aqui acontecia em 0, acontece em menos 3. Aqui acontecia em menos 1, a imagem vai acontecer agora imagem em menos 4. Aqui acontecia em 0, acontece em menos 3. Pronto. É só ligar os pontinhos, é até divertido fazer isso. Ó, esse é o seu gráfico que representa a função menos 3 mais cosseno de x. O domínio dessa função i ainda são os números reais. O conjunto imagem dessa função i mudou, porque eu mudei a imagem quando eu subtraí 3 das imagens originais, tá? E aí passa a ser de menos 4, que é o intervalo, até menos 2. Foi isso que aconteceu aqui, ok? E o período ainda é o mesmo. Vai repetir de 2π em 2π. Beleza? Enfim, vamos fazer os dois últimos. Se liga. Então, povo, vamos fazer os dois últimos. Exemplo 5. Agora eu quero o gráfico do seno de 2x. Vixe, qual é a leitura? Aqui eu estava pensando no seno de x. No seno de x, vou fazer aqui bonitinho, né? O seno de x, de novo, eu acho que na outra eu não botei o eixo y. Marca o eixo y bonitinho, marca o eixo x, viu? Enfim, olha só. Π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Deixa eu marcar logo para não esquecer. Eixo x, eixo y. Pronto. Vou deixar tudo escrito certinho matematicamente. Então, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2. Enfim, tá? Se liga. Para a função seno, se eu pensasse na função seno, o que é que acontece? Eu teria esse comportamento, né? Tchá, 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 tchá. Com o tempo você já vai sabendo fazer, que é isso que eu estou fazendo aqui. E por acaso já sei um pouquinho. Se liga. Pronto. Eita, que mal feito. Aqui. Olha só. Aqui a imagem, vou até subir essa daqui um pouquinho. Aqui a imagem é 1. Aqui a imagem é menos 1. Pronto. Aqui eu desci demais. Pronto. Aqui a minha função. Vou botar aqui. Aqui seria a minha função seno. Beleza? Se eu tiver só seno. Mas eu não tenho só seno. Eu tenho seno de 2x, do dobro de x. Qual é a interpretação? Toda vez que eu coloco um arco aqui no lugar de x, ao invés de calcular o arco dele, perdão, o seno dele, eu vou calcular o seno do dobro dele. É como se eu estivesse caminhando mais rápido no ciclo trigonométrico. Beleza? Se eu caminho mais rápido, as minhas imagens elas acontecerão antes. Como assim? Olha só. Se eu jogar 0, ainda vai ser seno de 0. Então a imagem é aqui. Mas se eu jogar π sobre 2 no lugar do x, ao multiplicar por 2 vai ficar só π. Eu vou simplificar o 2, esse 2 com esse 2, vai ficar só seno de π. E seno de π quem é? 0. Então aqui a imagem será 0. Enquanto a imagem antes, com só seno, seria 1, né? Porque seno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 jogado disso aqui, fica o quê? 0. Eu estou adiantando a imagem. Quando eu estou fazendo o dobro, né?
Eu estou indo mais rápido no meu ciclo. Eu joguei um arco, então estou dobrando esse arco. Estou avançando mais rápido. Beleza? Então, se eu jogar 3π sobre 2, a imagem vai ser o quê? Se eu jogar π, eu estava jogando π sobre 2. Se eu jogar π, vai ser seno de 2π. Ixi, também é zero. Se eu jogar π sobre 4 no lugar do arco, 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2. Então a imagem agora vai ser a imagem de π sobre 2. Eu estou apertando mais o meu gráfico, eu estou fazendo as coisas acontecerem mais rápido. Se eu jogar aqui, ó, 3π sobre 4, isso vai dar 3π sobre 2, porque eu estou multiplicando por 2. Então eu estou fazendo isso, ó. Mal feito, mal feito. Deixa eu desenhar melhor, vixe. Pronto, eu estou fazendo isso aqui. Ou, na verdade, a imagem de 3π sobre 2 era aqui embaixo. Eu estou, ó. Aí eu vou continuar na metade aqui. Por que na metade? Porque eu estou dobrando o meu tempo. Se eu estou dobrando o meu tempo, significa que eu faço na metade do tempo que eu fazia. Dobrei, então eu estou 2 vezes mais rápido. Se eu fazia nesse espaço, eu agora vou fazer na metade dele, na metade do tempo. Quando eu dobro a minha velocidade, meu tempo cai pela metade. É uma proporcionalidade, beleza? Então, o meu gráfico antes era assim, né? Agora está acontecendo mais rápido, beleza? Então, o que acontecia nesses valores vai acontecer agora no meio, no tempo pela metade. Então, o gráfico será desse jeito. Vimos lá no GeoGebra esse processo, beleza? Enfim, não vou nem desenhar o todo. Enfim, o que é que acontece então com o gráfico dessa função? O domínio dela, da função que tem a lei m de x igual a 2, seno de 2x, ainda é real. A imagem, ela não mudou. A imagem continua de menos 1 a 1. Mas o que é que mudou? O meu gráfico apertou um pouco mais. Então, ele está acontecendo mais rapidamente. Eu subi, desci, subi. Esse processo que eu demorava mais, ó, subi, desci, subi, que eu só começava a repetir em 2π, eu agora vou começar a repetir na metade do tempo em π. Então, nesse caso aqui, eu mudo o período. O período passa a ser π. Tudo bem? Se liga. Inclusive, a gente pode montar uma fórmula que é o seguinte. Se eu tiver uma função qualquer, na verdade, a gente já viu essa fórmula lá no GeoGebra, tá? Eu me lembro se eu chamei de D. Enfim, chamei de D. Então, o período da função será dado por 2π em módulo dividido por D, onde D é o valor que eu vou multiplicar aqui na minha função. Nesse caso, eu estou multiplicando por 2. Então, o período antes, que era 2π, em módulo, que é 2π, do mesmo jeito. Por que eu ponho módulo? Porque, ou na verdade, o módulo é aqui, desculpe. Módulo de D. O período é sempre 2π, a repetição da função original básica, tá? O módulo é aqui embaixo, desculpe, corrigindo. Então, o período é sempre 2π. Então, se eu dividir por esse valor, seja ele positivo ou negativo, porque, por exemplo, se eu tivesse menos 2, iria acontecer a mesma coisa, tá? Só que eu ia mexer na paridade. Vixe, mas eu ainda não falei de paridade. Vou falar, vou tirar a próxima aula para a gente falar de paridade da função seno e da função cosseno, beleza? Mas repare, se eu tivesse menos 2 aqui, vamos interpretar. Se eu tivesse menos 2, quando eu colocar π sobre 2, vai ficar menos π. Imagem do seno de menos π é zero. Beleza. Se eu colocar π sobre 4, vezes menos 2, daria menos π sobre 2. Qual é a imagem de menos π sobre 2? Ela vem para cá para baixo. Então, meu gráfico seria assim. Mas o período ainda seria o mesmo. Seria um período de π. Tá?
Experimente jogar no GeoGebra, ao invés de seno de 2x, jogar seno de menos 2x. E verifique o comportamento. Ao invés de ser assim, será assim. Beleza? Por isso que aqui eu vou colocar em módulo, porque não importa se o valor é negativo ou positivo. Eu vou sempre dividir por 2 ou pelo valor positivo, porque o período é simplesmente o momento, aquela distância de repetição, a distância, tá? De repetição. De tanto em tanto no caminhar, eu vou poder repetir, tá? Enfim, se liga. Então, para uma fórmula do período como vimos no GeoGebra, eu vou considerar 2π dividido por d numa função onde eu tiver, por exemplo, um seno de dx. Tudo bem? Aqui o meu d, ou dx, ou cosseno de dx. Isso daqui tanto serve para o seno quanto serve para o cosseno, beleza? Aqui o meu d funciona como 2, mas também poderia ser menos 2. Será considerado o valor em módulo. Aqui o meu d considera-se como meio. Então eu vou dividir por meio. O período agora vai demorar mais de acontecer, tudo bem? A gente vai ver na hora da construção do gráfico. Porque agora eu estou ficando mais lento. Aqui eu fiquei mais rápido, eu dobrei a velocidade. Vou pensar nesse x aqui como uma velocidade. O meu arco, em vez de pegar ele aqui, eu agora pego o dobro dele. Então eu estou pegando ele mais à frente. Beleza? Se liga. Enfim, por isso que é interessante a gente enxergar isso lá no GeoGebra, que fica mais dinâmico. Aqui vocês têm apenas que me ouvir e fazer gestos. Se liga. Tá? Então aqui é o exemplo 5 bonitinho. Vamos para o exemplo 6. Depois da gente fazer essa discussão, tá? E essa retomada lá do GeoGebra para a fórmula do período, vamos fazer o gráfico da função do cosseno de x sobre 2. Bom, sem muitas delongas, mais do que nós já tivemos, eixo y, eixo x, eu sei esboçar o gráfico da função cosseno de x, só cosseno de x. Eu sei que o comportamento ele é assim. Agora eu vou fazer diferente. Ó, aqui quem é bem mal feito, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, que a imagem é menos 1, aqui a imagem é 1, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o 2π. Aí eu tenho negativo, né? Vixe, que horrível. Ó só. Pronto, vamos melhorar um pouquinho. Estou reprovado em desenho. Enfim, vou fazer só até aqui. Aqui eu tenho menos π sobre 2. Aqui eu tenho menos π, menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2 e aqui menos 2π. Fui até o menos 2π. Enfim, isso é a função quem, gente? Cosseno, só cosseno de x. Mas eu agora vou ter cosseno de x sobre 2. O meu caminhar agora é mais lento. Enquanto aqui o caminhar é mais rápido, aqui o caminhar é mais lento. Por quê? Galera, se liga. Se eu jogar 0, vai ser cosseno de 0 dividido por 2, que ainda é cosseno de 0. Então a imagem ainda é 1. Beleza. Se eu jogar π sobre 2 no lugar do arco, que é o arco x, que é o valor x, vai ser π sobre 2 dividido por 2, que vai dar π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 não é mais cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, a imagem vai estar mais ou menos aqui. Agora, se eu jogar um pouco mais acima, na verdade. Se eu jogar π, aí sim eu estarei calculando o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Então agora ele vai zerar só no π, vai demorar mais. O que acontecia aqui, agora está acontecendo, ó, 2 vezes mais demorado. Tá? Enquanto aqui eu estava gastando a metade do tempo, porque eu acelerei, eu multipliquei por 2, aqui quando eu divido, eu estou demorando 2 vezes mais. Então, acontecia aqui, acontece no dobro de tempo, beleza? Então, meu gráfico ele passa a ser assim. Então, isso gera uma imagem aqui. Aqui, quando eu jogar 2π
eu estou considerando o cosseno de quem? Quando eu jogar 2π, eu vou estar considerando o cosseno de π, porque vai ser 2π dividido por 2, cosseno de π menos 1. Então, ó, o que acontecia aqui vai precisar acontecer agora aqui. Olha a ideia. Então, enquanto eu já fazia um comportamento completo da função cosseno, eu agora, ó, nesse período, eu só faço metade do comportamento. Tá? Para que eu consiga fazer o comportamento por completo, eu preciso repetir isso de novo. Eu vou precisar levar 4π, ou seja, 2 voltas, para fazer o comportamento que eu fazia em uma volta. Tá? Enquanto aqui eu estou fazendo em meia volta, porque eu fui mais rápido, eu dobrei o tempo, então eu comecei a fazer em meia volta. Aqui eu estou fazendo mais lento. Tá? Então, em vez de considerar o arco, eu estou considerando metade daquele arco. Então, eu estou andando mais devagar, tá? Na metade do tempo. Estou andando, na metade do tempo não, estou demorando o dobro do tempo para poder caminhar. Assim, eu tenho o meu ciclo. Antes eu pegava um arco. Agora, estou pegando só a metade dele. Nesse caso aqui, antes eu pegava o arco. Agora, eu estou pegando o dobro dele. Tudo bem? Então, nesse caso, ao multiplicar, eu estou indo mais rápido. Ao dividir, eu estou indo mais lento. Beleza? Se eu vou mais lento, meu período para acontecer as coisas vai demorar mais, vai ser maior. Tá? Então, o período aqui eu já posso até estabelecer. Será o quê? 4π. Que é o mesmo que dividir 2π por meio, que é o D que está aqui. Beleza? Se liga. Bom, mas continuando o meu gráfico, como agora está demorando, isso que acontecia aqui vai acontecer nesse. Então, eu vou ter isso aqui. Isso que acontecia nesse, o que acontecia nesse vai acontecer no de cá. Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Aqui eu consigo ver o período, ó. Subir, desci, e eu vou fazer de novo esse comportamento. Qual é o tamanho aqui? 4π. Ó, de menos 2π até 2π. 2π, 2π, 4π. Aqui é o período de tempo que eu vou levar para fazer um comportamento completo na função cosseno. Beleza? Enfim. O domínio ainda é o mesmo, real, que eu posso jogar qualquer valor. E a imagem também não mudou. Ainda é a mesma imagem da função cosseno, entre menos 1 e 1. Ok? Essa aula foi longa, porque eu debati aqui algumas questões que eu já tinha debatido no GeoGebra, mas eu vim reforçar aqui no quadro, beleza? Vou trazer uma próxima aula com mais alguns gráficos e vou discutir paridade, ok? Se liga, que a gente não discutiu no GeoGebra, eu vou discutir que eu vou precisar para o próximo assunto nosso de trigonometria depois das funções, beleza? Curte, compartilha, não se inscreveu, se inscreve. Um abraço e até a próxima.